estão comigo? Tem alguém comigo aqui? Eu preciso de vocês mais do que nunca. De verdade, eu preciso de vocês mais do que nunca. A gente teve ontem quase 30 mil pessoas conectadas na nossa live do Insta. E 6 mil e poucas pessoas simultaneamente. E tantos testemunhos de cura têm chegado. Pessoas sendo curadas. Tem um atleta profissional que estava com a gente. Ele falou: cara, eu fui curado de um problema que eu estava no meu pé. Eu já usei células tronco, já tentei todos os tipos de tratamento e nada funcionou. Eu estou pulando aqui na sala da minha casa, celebrando Jesus me curou. E a gente crê que há poder no nome de Jesus para curar enfermos. A gente crê nisso. E eu quero te convidar em nome de Jesus a gerar expectativa, não no sermão em si, mas naquilo que Deus vai fazer através dessa palavra. Eu tô dando tudo de mim nesses últimos dias, então eu vou queimar mais uma vez como se fosse a minha última pregação. E eu quero te convidar a celebrar aquilo que Jesus está fazendo como se fosse a sua última vez também. Amém? Você está comigo? Aleluia. Sabe, eu lembro que quando eu saí do hospital, eu vou falar bem rapidinho sobre isso, o porquê que eu fui parar lá. Eu preguei essa mensagem, eu dei esse testemunho e se chama 3 dias no barco. E algumas pessoas me perguntam: pastor, por que 3 dias no barco? Eu estava em Ribeirão Preto pregando na Central 3 e estava tudo bem, eu estava no meu melhor momento. Eu estava pregando fora, pregando em 2, 3 cultos na minha igreja. A gente estava plantando uma igreja em Cabo Frio. A gente começou na sala de uma casa. 2, 3 meses depois a gente já estava na quadra, num clube. Se você é de lá ou estava lá em algum momento, já deixa um comentário aí de tudo que você experimentou naqueles dias. Foi incrível, mais de 1000 pessoas toda segunda-feira. Então estava tudo bem, mas eu não tinha ideia que o meu coração não estava bem. E é engraçado porque essa analogia serve para um momento que muitas pessoas podem estar vivendo também. Aparentemente está tudo bem, mas talvez você não saiba que o seu coração precisa de cura. Isso não tem a ver só com uma cura física, mas isso tem a ver também com uma cura nas suas emoções, sabe? Às vezes a gente está vivendo num ritmo tão acelerado que a gente não percebe o quanto que a gente precisa de cura nas nossas emoções. A gente não percebe o quanto que a gente precisa do toque de Deus. E eu creio que um momento como esse, em que tudo diminui o ritmo, talvez a gente consiga perceber coisas dentro de nós que no meio da nossa correria a gente não conseguia perceber. Eu creio que quando o ritmo diminui, quando os compromissos diminuem, quando a gente não tem mais para onde ir, a gente percebe que algumas coisas estão faltando dentro de nós. E essa palavra tem queimado no meu coração nos últimos dias. Só quem te fez completo sabe o que está faltando em você quando te vê em cacos. E aquele era o meu momento, aquele era o momento em que eu estava vivendo a maior performance em todos os aspectos da minha vida, um tempo de romper, um tempo de milagres. Só que é interessante porque um dia eu estou ministrando milagres e no dia seguinte eu estou no leito de um CTI usando fralda e sendo, sendo amparado por médicos. Quando eu fui internado, existia a possibilidade deles terem que abrir o meu peito, trocar a válvula mitral do meu coração. E eu queria falar bem rapidinho sobre isso. Pastor, por que 3 dias no barco? Porque eu estou pregando em Ribeirão e aí o André Aquino, ele vem para mim no final do culto e fala: mano, eu não sei porquê, mas eu tive uma visão de você e Jesus sozinhos, cara, num barco, por 3 dias. E vocês estavam isolados de todo mundo, vocês estavam dentro de um barco, sozinhos, distantes. Mas Deus falou para você ficar em paz, porque Ele está no barco e essa é a garantia de que tudo vai bem. E aí algum tempo depois, 3 ou 4 dias depois, começam a aparecer manchas de sangue pisado nas minhas mãos. E eu comecei a ficar muito cansado, eu comecei a ficar sem ar, eu comecei a ficar me sentindo indisposto. E as manchas aumentaram, a mancha na planta dos meus pés começou a aumentar, até que um dia estava insustentável. Eu acabei de pregar na terça-feira, eu falei para a Kezinha, eu falei: amor, não estou me aguentando de pé, eu acho que é sério, a gente precisa fazer um exame. Quando eu entro no hospital, eu fui fazer um transesofágico, eu tomei anestesia geral e quando eu saio, eu lembro como se fosse hoje, meu sogro estava lá e ele parecia bem assustado. E quando a gente estava a caminho de casa, ele disse: Dequinho, a gente está indo para casa, mas você não vai ficar lá, você precisa ser internado e a gente não sabe por quantas semanas, mas você tem que ser internado agora. E eu lembro que no meio da minha correria eu disse: sogrão, não tem como, o pastor está viajando, eu estou cuidando da igreja, domingo é dia das mães, tem culto para pregar. Ele falou: não, Dequinho, eu acho que você não entendeu, seu coração está quase parando, você precisa ser internado urgente.
E para mim aquilo foi um choque. Eu lembro que eu cheguei na nossa casa, fui pro armário, a gente começou a arrumar a mala, e é muito louco porque você está arrumando as suas coisas, indo pro hospital, mas até ontem estava tudo bem. E talvez você possa estar dizendo isso: pastor, essa crise me pegou de surpresa, até semana passada estava tudo bem, até 2 dias atrás estava tudo bem. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Tempestades não enviam aviso prévio. Gigantes não se anunciam antes de chegar. Às vezes nas melhores estações da nossa vida, algo sobrenatural acontece, a gente é pego de surpresa. Mas a boa notícia que eu tenho para liberar sobre você é que por mais que homens possam ser surpreendidos, Deus nunca será. Por mais que para você isso pode ser algo novo, para Deus nunca foi. Deus continua sobre o controle da tua história. Deus continua governando sobre as nações. Deus continua sabendo de cada folha que cai da árvore, ou cada fio de cabelo que você tem. Então entenda isso: por mais que a tua nova estação seja desconhecida, para Deus ela nunca foi incerta. Você está comigo? Você pode dizer: eu creio nisso, Jesus, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, você pode celebrar Jesus, junto comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E essa é a minha história. Se a gente fosse ouvir a história de cada um aqui tem vivido milagres. Cada um aqui em algum momento Deus retirou você e parecia que você estava por um fio, e Deus disse: ei, fique em paz, porque se você está por um fio, você precisa ter uma certeza: até o último fio que sustenta você, o controle continua sendo de Deus. Aleluia! E aí eu lembro que eu fui internado. Então, para resumir muito, eu queria contar com mais detalhes, mas eu tenho muitas coisas para liberar sobre você hoje. Eu fui internado e os médicos descobriram que o meu coração ele tinha recebido uma bactéria, e essa bactéria ela tomou todo o meu coração. Então existia a possibilidade de talvez eu ter trombose, ou os meus rins pararem, porque a medicação que eu tomei desde o primeiro dia era muito forte. Eu lembro que eles colocaram um catéter profundo na minha jugular, depois na subclave direita, depois na subclave esquerda, e foram dias difíceis. Mas sabe o que eu acho interessante? Nos dias mais difíceis da minha história, a minha mensagem tomou vida. E é isso que eu preciso que a gente entenda. Em momentos de crise, aquilo que nós como igreja sempre pregamos, agora precisa invadir as casas. Agora a gente precisa mostrar que não tem a ver com uma ideia a respeito de Deus, mas uma convicção a respeito de quem Deus é. Você está comigo? Pessoal da produção, eu queria pedir, por favor, ninguém ficar aí atrás conversando. Por favor, por favor. Eu só preciso de quem estiver junto, e toda a produção à parte, por favor, eu preciso de vocês mais do que nunca, sabe? Eu lembro que uma das coisas que mais me constrangeu quando eu voltei, preguei 3 dias depois de sair do hospital, é que eu olhava para tudo que estava acontecendo, e o único pensamento que vinha na minha mente é: esse culto poderia não ter acontecido. E eu lembro que eu cheguei em casa, tomei café com o Kezinho e Ceci pela primeira vez depois que eu voltei para casa, e eu só pensava: Deus, esse café da manhã poderia nunca mais ter acontecido. A gente ia dormir, eu ficava olhando Kezinho e Ceci, e não tinha mais tubo no meu pescoço, não tinha mais fralda em mim. Eu falava: Deus, essa noite poderia nunca ter acontecido. Deixa eu te falar uma coisa: você não precisa chegar ao ponto de quase perder tudo para valorizar tudo que tem. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu lembro que a gente estava ansioso para o aniversário da Ceci, e a Kezinha ela tinha comprado um quadro negro que ficava perto da cozinha, e todos os dias ela anotava uma contagem regressiva de quantos dias faltavam para o aniversário da Ceci. E ela botava: faltam 22 dias. Aí no dia seguinte ela pagava e botava: faltam 21 dias. Faltam 20 dias. E sabe o que é louco? A gente contava dia após dia, mas quando o dia do aniversário da Ceci chegou, eu não estava lá. Eu lembro que o dia do aniversário da Ceci eu estava já internado. Alguns amigos ligaram e falavam: mano, quer que faça FaceTime? Quer que transmita para você? Eu falei: cara, eu só quero dormir e acordar no dia seguinte. Eu quero fingir que não está acontecendo, porque foi tão desejado esse aniversário. A Ceci, eu lembro como se fosse hoje, ela era apaixonada pela Ariel. E as pessoas da igreja se mobilizaram e fizeram uma festa incrível da Ariel. Parecia um pedaço da Disney lá. E é interessante porque esse aniversário, todas as memórias que eu tenho, cara, isso é muito poderoso, guarda isso no teu coração. Todas as mensagens, todas as memórias que eu tenho desse aniversário são memórias de quem estava lá, fotografou e compartilhou comigo depois. E essa é uma chave que eu quero compartilhar para a minha geração. Presta atenção nisso. A questão não é se o avivamento vai acontecer, ele já está acontecendo. A questão não é se Deus vai tocar as nações, Deus já está tocando. A questão não é se Deus vai mover céus e terra, ele já está movendo. A minha pergunta é: será que quando tudo aquilo que desejamos por anos se manifestar, a gente vai estar lá presencialmente?
ou tudo que a gente vai ter são memórias de quem estava lá e contou pra gente como foi. Ei, olha pra mim, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. Existiam gerações que falavam a respeito desse tempo, geração após geração falava a respeito do que a gente está vivendo, profetas na palavra falavam a respeito do que a gente está vivendo. A gente precisa entender, irmão, ou você vai viver aquilo que Deus quer fazer, ou alguém vai contar para você como foi. E eu quero te fazer esse convite: não experimente o que eu experimentei no aniversário da Ceci, contando os dias para algo acontecer, mas sem a oportunidade de estar lá quando aquilo aconteceu. Entenda isso em nome de Jesus. Existe algo acontecendo exatamente agora. A história está sendo contada agora, a história está sendo escrita agora, a história está sendo desenhada agora, e a gente vai precisar prestar contas daqui a algum tempo sobre o que fizemos ou deixamos de fazer. Eu convido você que é líder, você que de alguma forma exerce autoridade e influência aí, use toda a influência que Deus te deu para que pessoas sejam tocadas nesse momento. Não tenha vergonha de falar, não fique em cima do muro. Não há neutralidade no reino de Deus. Ou apontamos a cruz ou nos escondemos dela, ou nós apontamos a Cristo ou nos escondemos dele. Não há neutralidade, porque existe um dono sobre o muro, e esse dono não é Jesus. Quando você decide não se posicionar, adiar, deixar para depois, você está dizendo: Deus, eu prefiro não fazer agora. Só que a própria palavra diz: olha, não diga ao homem, amanhã faremos, amanhã iremos, amanhã compraremos, porque o amanhã a Deus pertence. A palavra de Deus está dizendo para a gente: ei, faça tudo o que você pode enquanto você pode. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você não fala com seu pai há anos, porque vocês brigaram. Deixa eu te dar um conselho, como pastor. Quando eu vejo as pessoas que perderam um pai ou a mãe, normalmente as que mais choram foram as que mais sentem remorso por não terem feito tudo o que podiam enquanto podiam. Você vê quando tem vários irmãos, normalmente aqueles que estão em paz, normalmente, tá? Não é uma regra, mas normalmente aqueles que estão em paz carregam a paz de quem fez tudo o que pôde enquanto o pai e a mãe eram vivos. Então, se essa palavra faz sentido para você, pega o teu telefone agora, liga para o teu pai, pede perdão. Liga para tua mãe, pede perdão. Talvez os teus avós são vivos. Eu senti um desejo de orar pela minha avózinha uma semana, tanto tempo que eu não falo com ela. Eu parei tudo, gravei um áudio, liberei palavras de cura sobre ela. Cara, é chegada a hora da mensagem que a gente propaga se tornar uma verdade viva, indiscutível diante de nós. E exatamente assim que aconteceu. Minhas mãos estão com sangue pisado, a planta dos meus pés com marcas de sangue pisado. Eu lembro que eu fui no hospital, um médico infectologista achou que pudesse ser uma doença sexualmente transmissível. Eu falei: cara, é impossível. Ela falou: desculpa, mas nós somos médicos, a gente tem que ser muito ético, e você precisa fazer exames em relação a isso. Eu acredito que é uma doença sexualmente transmissível. Eles tiraram uma amostra do meu sangue e eu levei para a Fiocruz, e foi uma das cenas mais loucas da minha vida. Eu dirigindo meu carro e no banco do carona, uma caixinha de isopor com a amostra do meu sangue, e eu sem saber o que estava acontecendo. Eu só sabia que alguma coisa não estava bem. E para resumir tudo, irmão, nesses momentos, quando todas as nossas bases de segurança são retiradas, a gente percebe se aquilo que a gente carrega é otimismo ou fé. Existe uma diferença entre realistas, otimistas, pessimistas e aqueles que têm fé. Os realistas tratam as coisas como elas são. Os pessimistas acham que é sempre pior do que realmente são. Os otimistas se iludem acreditando que vai ser melhor, mas não sabem o porquê vai ser. Agora, aqueles que andam por fé não caminham segundo emoção, mas segundo uma convicção. Não importa o que eu sinto, não importa o que eu acho, importa o que Deus falou, porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu não sou otimista, entenda isso entre duas aspas. Não, eu sou aquilo que o meu pai diz que eu sou, eu posso aquilo que o meu pai diz que eu posso, eu vou viver aquilo que meu pai vai viver. Então a base da minha fé não são as minhas emoções, não são os meus sentimentos, porque se a gente se pautasse pelo que sente, irmão, certamente pararíamos no meio do caminho quando as nossas emoções sabotassem a gente. Se naquele momento eu me movesse pelo que eu sinto, eu teria desistido no leito daquele hospital. Mas a palavra que Deus liberou sobre mim ainda estava de pé, e por isso eu estava de pé também. Pastor, como permanecer de pé quando tudo desmorona? Se firmando em palavras de vida eterna, porque tudo pode passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Sabe, eu quero compartilhar algumas chaves com você. A diferença entre a fé e a esperança é que a fé conhece a vontade de Deus. Isso é muito forte.
A diferença entre a fé e a esperança é que a fé conhece a vontade de Deus. Guarda isso no teu coração. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. É por isso que Marcos diz: tudo é possível ao que crê. Quando Deus está dizendo tudo é possível, Ele está dizendo: no meu nome, se vocês crerem, declararem, não duvidarem, vocês têm autoridade para ligarem o que quiserem na terra e será ligado nos céus, e desligarem o que quiserem na terra e será desligado nos céus. E algumas pessoas dizem: pastor, como que é possível declarar o que quiser e vai acontecer? Eu posso pedir o que eu quiser. Isso, essa chave está lá em João 15. A palavra de Deus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Deus, ele coloca como se fosse uma cláusula, vamos dizer assim. Ele coloca um pré-requisito, que é o que faz com que essa parábola, essa passagem tenha total sentido. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Quando Deus está dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, Ele está dizendo: filho, quando você está em mim e as minhas palavras estão em você, tudo que você pedir já é exatamente aquilo que eu gostaria de te dar. Então não há possibilidade de você pedir qualquer coisa fora da minha vontade, porque se você está em mim e as minhas palavras estão em você, tudo que você deseja receber é exatamente aquilo que eu desejo te dar. Eu lembro que no início da minha caminhada de fé, eu lia João 15 e eu falava: cara, que loucura, como que Deus dá tanta liberdade para o homem? Depois eu entendi, é quase como uma liberdade condicional. Ou seja, se você estiver 100% mergulhado em mim, o que você deseja viver é exatamente aquilo que eu desejo fazer sobre você. É por isso que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, porque é impossível alguém mergulhado em Deus declarar ou desejar viver algo que não aponta para Deus. O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala algo que eu acho maravilhoso. Ele sabe o motivo pelo qual não vivemos muitas coisas que desejamos é porque clamamos para que Deus faça prosperar aquilo que Deus deseja que morra. Como assim, pastor? Começamos negócios sem perguntar para Deus se aquilo agrada o coração dele, e quando os negócios não vão bem, pedimos para que Deus faça um milagre sobre aquilo que Ele nunca pediu para a gente começar. A gente mantém alguns relacionamentos que a gente sabe que nos afastam de Deus, que não nos trazem para perto do Pai, e a gente fica pedindo para Deus restaurar algo que Deus não quer que seja restaurado. Entenda isso em nome de Jesus. Muitas das coisas que nós desejamos não acontecem porque pedimos para Deus restaurar, ressuscitar, prosperar, abençoar algo que Deus quer que morra. Entenda isso em nome de Jesus. Só dá para viver o novo de Deus quando eu estou me despindo do velho. Só dá para experimentar a novidade de Deus quando eu abro mão de tudo aquilo que não é de Deus para mim. Você está comigo? Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus. Outra chave que eu vivi e é muito poderosa porque ela se aplica perfeitamente a esse ano. 2017 foi o melhor ano da minha vida, e eu tenho declarado isso desde então. Quando o ano começa, no primeiro dia eu já declaro: 2020 já é o melhor ano da minha vida. Você pode declarar isso onde você estiver, diga: 2020 já é o melhor ano da minha vida. E eu lembro que quando eu voltei 3 dias depois, eu preguei e eu declarei isso: 2017 já é o melhor ano da minha vida. E algumas pessoas me abordaram depois e disseram: pastor, como que 2017 é o melhor ano da tua vida se é o ano que você quase morreu? E ali Deus me deu uma chave. A gente precisa entender que o ano em que eu quase morri, hoje a minha casa lembra como um ano em que eu venci a morte. Entenda isso. Um ano em que o mundo parou, também é um ano em que Deus vai fazer com que se mova céus e terra como nunca antes. Ei, um ano em que uma doença quase abateu uma geração, é um ano em que a cura de Deus vai tocar pessoas como nunca antes. Ei, no ano em que as igrejas fecharam, é o ano em que a mensagem vai tocar pessoas como nunca antes. Um ano em que as cadeiras não têm mais sentido, agora a palavra tomou todo o sentido, independente das cadeiras que você ocupa, sabe? A gente tem quase 300 cadeiras na nossa igreja, e todas elas estão vazias, mas tem mais de 3.000 pessoas ouvindo a mensagem hoje. É como se Deus dissesse: nada vai parar aqueles que permanecem em mim, nada vai parar aquilo que Deus está fazendo. Então, sem dúvida alguma, no ano em que as igrejas fecharam, vai ser um ano em que mais casas se abriram para ouvir a palavra. Você tem noção disso? Para cada igreja fechada, 300, 500, 1.000, 3.000 casas abertas. Como se Deus falasse: ei, aquilo que eu fiz no passado eu continuo fazendo hoje. Você não precisa de uma plataforma para fluir, você não precisa sentar numa cadeira de igreja para receber. Pastor, mas isso é bom? Cara, isso é indispensável.
Só eu sei quantas vezes eu chorei, e tem sido impactante para mim quando acaba um culto ou uma live, e depois eu fico andando, olhando para o auditório vazio. É estranho não poder abraçar. Eu cheguei hoje, eu não abracei nenhum voluntário, meu cumprimento foi assim com todos eles. Mas é estranho, ontem terminou a live, o Gui começou a chorar, cara, ele estava impactado. Uma menina mandou mensagem dizendo: eu tinha feridas abertas, nenhum medicamento sarava, e eu acordei com elas completamente saradas. Deus me curou depois da live de ontem. Ele só chorava igual criança. E eu falei: cara, eu queria te abraçar, mas o momento não deixa. É estranho liberar vida, mas não poder tocar pessoas. Mas Deus está dizendo: apesar da ausência de um toque físico, eu continuo tocando pessoas por dentro. O Evangelho é a mudança de Deus de dentro para fora. Você está comigo? Sabe, quando o natural se torna impossível, começa uma temporada de milagres. Eu queria te convidar, compartilhe isso no teu stories depois, diga: quando o natural se torna impossível, começa uma temporada de milagres. Aos olhos de todo mundo parece loucura, mas aos olhos daquele que crê, isso é poder de Deus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Eu sinto da gente ministrar isso. A gente vai ministrar com o Dani agora. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, para libertar. Feche teus olhos aonde você estiver. Feche teus olhos, deixa essa canção invadir o teu lugar secreto. Deixa essa canção tocar você. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Declare. Curar, libertar, há poder em teu nome, Jesus. Para curar, libertar, há poder em teu nome, Jesus. Para curar, libertar, há poder em teu nome, Jesus. Para curar, e em teu nome o inferno treme. Diga isso. E em seu nome os mortos vivem. Em seu nome. E em seu nome os cegos veem. Diga poder. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Livra as palmas, vamos. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Ei, há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Onde quer que você esteja, diga agora. E em seu nome o inferno treme. Diga isso, hein? E em seu nome os coxos andam. E em seu nome, vamos. Jesus, receba a cura. E em seu nome os cegos vêm. Declare. E em seu nome declare vida. Os mortos vivem. Aleluia, aleluia. Você pode celebrar Jesus, você pode aplaudir. Sabe, eu peguei meu celular aqui, tem alguns comentários da penúltima live. A de ontem a gente tem que selecionar ainda. É surreal o que Deus tem feito. E às vezes eu fico lendo e falo: Deus, pessoas que a gente nunca vai conhecer, pessoas que a gente nunca vai abraçar, mas estão recebendo o teu toque, o teu abraço, a sua cura. O Elano mandou: eu fui curado de uma dor no joelho, glória a Deus por isso, Pai. O Rodolfo disse: eu peguei a live já no fim, mas ver o meu filho de 10 anos de joelho no chão orando foi como se Deus falasse comigo: filho, eu quero ver você assim me buscando também. A
Ana Beatriz Moura disse: removeu toda a minha crise de ansiedade e me trouxe uma paz inexplicável. A Carol Schultz, da Austrália, disse: já há algum tempo eu tenho sentido dores na minha perna direita quando eu faço alguns movimentos, ao ponto de algumas vezes perder o equilíbrio, como se parte de mim se deslocasse. E aí eu fui checar na mesma hora, fazendo todos os movimentos possíveis, e eu não senti dor alguma, eu fui curada. E ela declarou aqui: não dói mais, não dói mais. A Eliane disse: eu estava com uma dor na minha garganta, queimava muito, muito mesmo. Quando o pastor André orou, quando ele terminou a oração, a minha garganta parou de queimar imediatamente. Graças a Deus, sou muito grata a Deus por tudo que Ele vem fazendo. Eu fui curada. A Aninha, ela disse: eu sou profissional da área de saúde no Rio de Janeiro. Eu estava com meu coração e a minha mente angustiados, muito preocupado com amanhã. Deus se mostrou e me fez entender que nós precisamos desse momento de conversão e que Ele estará sempre nos protegendo dia após dia. Aleluia. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, quando começou a ministração de cura, na mesma hora um fogo subiu e sumiu com toda a dor. Uma paz invadiu de forma que eu não consigo explicar. Me senti amada, renovada, avivada para a glória de Deus. Há tempo para todas as coisas, disse a Isamara. Ronicle disse: fui curada, estava com uma dor terrível. Ontem passei o dia inteiro chorando de dor e agora não estou sentindo mais nada, só uma dor tremenda. E para mim essa foi uma das mensagens mais incríveis. A minha mãe mandou: filho, eu estava com pressão alta e eu fui curada durante a live. Você pode celebrar no seu lugar. Jesus continua curando enfermos. Irmão, a grande verdade é que se existia alguma dúvida a respeito do que Jesus pensa sobre as doenças, essa dúvida foi respondida na cruz. Isaías 53 diz: certamente, deixa eu ler com você. Isaías 53:4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus aflito, afligido, mas Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Sabe, eu queria falar um pouco sobre tempestades. Isso vai ser muito esclarecedor para muita gente. Guarda isso no teu coração, não saia daí. Se você tem recebido vida de Deus, compartilhe para que mais pessoas ouçam. A gente tem mais de 3.000 pessoas conectadas agora. Presta atenção no que eu quero compartilhar com você. Tem uma passagem, está lá em Mateus 14:22. Deus, restaura minha voz, eu preciso pregar até o final desse culto. Mateus 14:22 diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Você que está aqui comigo, ou você que está em casa, pode repetir isso comigo. Diga: Jesus deu uma direção, vá ao outro lado. Guarda isso. E a Bíblia diz: enquanto ele despedia a multidão, então, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Presta atenção nisso. Eu lembro que quando eu estava internado, algumas pessoas mandavam mensagens, algumas pessoas com todo carinho tinham o seguinte entendimento: pastor, Deus te colocou nessa tempestade, mas tem um propósito para isso. E eu queria compartilhar aquilo que eu creio a respeito disso. Sabe, eu creio que existe a vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. Eu não creio que Deus coloque doenças, eu não creio que Deus estabeleça crises, eu não creio que Deus gere desertos. Mas como eu creio na soberania de Deus, eu creio que tudo que acontece é porque Deus em algum momento permitiu que acontecesse. Entenda isso. O fato de eu viver uma tempestade não significa que Deus tenha gerado ela. Você quer uma chave para a tua vida? Quando Jesus ele dá uma ordem para que o vento cesse, para que o mar se acalme, Ele está deixando bem claro para a gente que aquela tempestade não foi Deus quem criou. Você sabe por quê? Porque se fosse Deus quem tivesse criado aquela tempestade, Jesus jamais repreenderia algo que o próprio Pai fez. Jesus está abrindo precedente, está ensinando para a gente: ei, se eu repreendo tempestade, significa que não é o meu Pai que trouxe ela sobre nós. Guarda isso no teu coração. Talvez alguns então vão dizer: pastor, e essa é a chave desse texto, por que então Jesus dá uma ordem para que eles vão até o outro lado
Não foi Jesus que empurrou ele para as tempestades, irmão. Guarda isso, porque você vai precisar em alguma etapa da tua vida. As tempestades fazem parte da jornada de fé. Elas acontecem. A ordem que Jesus deu não foi: agora mergulhem em meio a uma tempestade. A ordem que Jesus deu foi: atravessem para o outro lado. E essa é uma chave para a gente ter paz em meio a circunstâncias difíceis. Quando Jesus disse: atravessem até o outro lado, Jesus está dando uma declaração: não importa o que vai acontecer no meio do caminho, o outro lado é o seu destino final. Se os discípulos no meio daquela tempestade lembrassem aonde Jesus disse que eles precisavam ir, não haveria dúvida se eles chegariam até lá, porque se Jesus disse: eu encontro vocês do outro lado é que nós vamos chegar. Guarda isso no teu coração. Às vezes Deus dá uma palavra para você, Deus te dá uma direção, e no meio do caminho coisas acontecem e a gente começa a duvidar se aquilo vai se cumprir. Entenda, não há dúvida por conta dos gigantes que se levantam, se existe uma palavra de Deus em relação ao final da minha história. Não há dúvida se tempestades acontecem, se existe uma palavra de Deus em relação aos lugares que eu preciso chegar. É como o povo no deserto, 40 anos sendo forjado, 40 anos enfrentando dificuldades, 40 anos até que eles chegam diante da terra prometida e não entraram porque duvidaram. E a chave que Deus havia dado desde o momento que saíram do Egito é: apenas confiem, porque a terra prometida já é de vocês por herança. Ei, existe um lugar que Deus já preparou para nós por herança, e não importa o que vai se levantar, o que Deus prometeu que vai acontecer em nome de Jesus, vai se cumprir. Pastor, começou Lagoinha Miami, tem 3 meses, você já está no meio de maior crise que as igrejas enfrentaram na América, irmão. A visão que Deus me deu é uma igreja para a cidade e uma cidade para as nações. Isso tem acontecido e ele vai se cumprir. A visão que Deus nos deu é conferências proféticas, pessoas vindo de outros lugares, o nosso welcome, recebendo pessoas no aeroporto, caravanas de outras nações vindo para cá. Não é um momento que vai mudar aquilo que Deus prometeu como sendo a construção da história. Ei, o momento não altera o Deus que escreve todos os momentos. Uma estação não confunde um Deus que estabeleceu todas as estações. Você não é um momento, você não é um frame, você é um filme. Você precisa entender isso. A minha história, declare isso onde você estiver. Se você puder, diga: a minha história não é uma foto. Diga: a minha história é o filme. Parece confuso, parece difícil, mas diga: vai passar. Diga: tudo passa, mas as palavras de Deus a meu respeito não passarão. Sabe, existem tipos diferentes de tempestades. Eu acredito que existem as tempestades que simplesmente acontecem. Uma crise global que a gente não pode controlar, um problema talvez, um furacão. A gente enfrenta muito isso aqui na Flórida, nos Estados Unidos, um furacão, um fenômeno natural, a gente não tem como controlar. Existem tempestades que a gente se lança em relação a ela. Guarda isso. Existem tempestades que simplesmente acontecem. Existem tempestades que a gente se lança em relação a ela. Deus disse: eu vou te dar um carro. Aí você vai lá e compra um carro no dia seguinte. 3 meses depois você não consegue pagar e fala: Deus, você não disse que ia me dar um carro? Eu não estou conseguindo pagar. E Deus diz para você: eu não disse que era para você comprar o carro, eu disse que eu ia te dar. Deus diz: eu vou te dar uma mulher, eu vou te dar uma família, eu vou te dar uma casa. E aí a gente não quer esperar Deus fazer, a gente já vai se precipitando e a gente quer ajudar Deus. Entenda, existem tempestades que acontecem e a gente se lança no meio delas, e a maior parte das vezes acontece quando a gente tenta ajudar Deus. Deus não precisa da tua ajuda, Deus só deseja a tua disponibilidade. Esteja disponível e deixa Ele fazer. Irmão, a gente não tem como ajudar Deus, é Deus quem vai cooperar com cada um de nós naquilo que Ele prometeu que vai fazer. Deus te deu uma palavra, descanse e confie, Ele é Deus. A porta se abriu, Ele é Deus. A porta se fechou, Ele continua sendo Deus. A tempestade chegou, Ele é Deus. A tempestade cessou, Ele continua sendo Deus. E o terceiro tipo de tempestade, eu gosto de chamar de tempestades em copo d'água. A verdade, elas nunca foram tempestades. A gente que precisa tirar o olhar dos gigantes e colocar o nosso olhar no Deus que derruba gigantes. Talvez o que você está passando, se você olhar ao teu redor, você vai perceber que não é nada diante daquilo que muitas pessoas têm passado. Mas porque a gente só olha para nós mesmos, a gente acha que a nossa história talvez seja o maior desafio que a gente poderia enfrentar. Entenda isso em nome de Jesus. Você está ouvindo isso de alguém que há 3 anos atrás estava completamente entregue e dependendo de um fio para sobreviver. Eu vim aqui para te falar: ei, o momento que você está passando não é nada diante daquilo que Jesus passou. E o próprio Jesus disse: ei, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, vocês vão vencer também. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo.
Romanos 12:12, como a gente declarou ontem, fala a respeito disso: perseverem na oração, permaneçam firmes em meio à tribulação, guardem a esperança que vocês têm. Sabe, eu estou quase finalizando esse culto, mas eu lembro que uma coisa me marcou. Eu fiquei 6 dias no CTI, Márcia, e quando eu fui para o quarto de hospital, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no quarto, o número do quarto era 210, e o médico falou: olha, você vai ficar aqui pelo menos um mês. E ali eu fiz um voto com Deus, e eu quero compartilhar isso com você. Você vai lembrar do número da tua casa agora. Isso nunca fez tanto sentido como agora. Os médicos falaram: você vai ficar aqui pelo menos um mês. Eu falei: Deus, 210 poderia ser o número do meu cativeiro, 210 poderia ser o número da minha cela numa prisão, 210 para todo mundo que está aqui no corredor do hospital é o número do meu leito, mas eu creio e eu declaro: 210 agora vai se tornar o meu memorial de gratidão. Vai ser o lugar onde eu mais vou ouvir Deus falar, vai ser o lugar onde eu mais vou sonhar os sonhos de Deus. 210 não vai ser um número que vai me trazer tristeza, pelo contrário, todas as vezes que eu lembrar desse número, eu vou lembrar: no quarto 210 os céus se abriram e Deus renovou a minha esperança. No quarto 210 eu experimentei cura, e aquilo que eu vivi lá eu vou carregar para sempre, pelo resto da minha vida. Sabe, tem um dos capítulos do meu livro 3 Dias no Barco, que o nome do capítulo é o quarto 210. Eu lembro que eu coloquei papéis nas paredes ao redor. Se você for no meu Instagram 3 anos atrás, você vai ver essa foto. Eu estou lá entubado com um catéter aqui, sorrindo, e tem um monte de papéis espalhados pelas paredes do quarto do hospital. Deus falou comigo: ei, não para de sonhar. E essa loucura para mim, pastoreando nos Estados Unidos, na terra dos sonhos, eu tenho percebido famílias perdendo a capacidade de sonhar. E isso me ensina muito a respeito do que é confiar em Deus. Não tem a ver com a geografia que você tem, não tem a ver com a condição financeira que você tem, não tem a ver nem com a qualidade ou o tipo de saúde que você tem. Porque na terra dos sonhos, pessoas deixaram de sonhar, mas em quartos escuros tem pessoas que estão sonhando e esperando viver milagres. Talvez você está me ouvindo de um leito de hospital e você tem fé, esperança e convicção que vai sair. Eu vim declarar em nome de Jesus: a última palavra sobre a tua vida continua sendo de Deus. A última palavra sobre a tua saúde continua sendo de Deus. A última palavra sobre a tua casa continua sendo de Deus. Então, você que está em confinamento por causa desse momento agora, lembra do número da tua casa e comece a declarar. Sabe, o apartamento que a gente está morando agora é 901, o número do nosso apartamento. Está um pouco mais chique do que o 210, mas eu creio que naquele lugar a gente vai viver um romper sobrenatural de Deus ao longo desses dias. Você está comigo? Sabe, algo que eu tenho compartilhado, eu ministrei sobre isso na quinta-feira: sem desperdícios. Se você não ouviu essa mensagem, ouça. Está no nosso canal, acho que está no meu canal também. Sem desperdícios. Sabe, não existe desperdício no reino de Deus. Tudo que a gente vive, Deus faz com que aquilo coopere para se tornar o nosso testemunho. Tudo que um dia foi uma crise vai se tornar o seu testemunho um dia. Tudo que um dia foi uma vergonha, Deus pode transformar em dupla honra. Tudo aquilo que um dia tentou paralisar você, agora quando você colocar nas mãos de Deus, isso vai impulsionar você. Casais que quase se divorciaram vão começar a ministrar a cura para casais que estão em crise. Pessoas que eram viciadas em drogas agora vão liberar palavras de vida e vão ajudar quem tem vivenciado vícios também. Pessoas que não tinham nada dentro de si, sentiam vazio, crises, depressão, problemas talvez de síndrome de pânico, agora serão curadas e vão ministrar a cura sobre quem tem enfrentado também. Essa é a loucura do Evangelho, irmão. Deus pega aqueles que quase se perderam e agora coloca neles o caminho para apontar para quem está se perdendo também. É por isso que a gente precisa entender: o Evangelho, quando entrou na nossa casa, não significa que é o final da história, é o começo dela. Existem famílias que precisam beber da fonte de águas vivas que você carrega. Existem pessoas que precisam receber o toque de Jesus que você já recebeu um dia. Não há desperdícios. Nem sempre Deus vai te livrar da tempestade, irmão. Nem sempre Deus vai te livrar do deserto. Nem sempre Deus vai te livrar dos leões. Nem sempre Deus vai te livrar dos gigantes. Mas entenda isso: por mais que Deus nem sempre te livre da tempestade, Deus sempre vai te livrar na tempestade. Por mais que Deus nem sempre te livre dos gigantes, Deus sempre vai te livrar na presença dos gigantes. Tem alguém que crê nisso, pelo amor de Deus? Tem algum incendiário?
Então às vezes a gente está dizendo: Deus, por que você não me livrou desse problema? Deus está falando: eu vou te livrar no meio desse problema, para que você tenha a tua fé edificada, para que hajam fundamentos ainda mais profundos, para que lá no futuro, quando algo maior se levantar, você lembrar que o Deus que me livrou no passado continua me livrando hoje. Sabe, uma das coisas que foi mais incríveis de tudo que eu vivi, e é por isso que eu creio no reino sem desperdícios, é que todo o livro 3 Dias no Barco foi escrito no leito de hospital, todo ele. E quando eu saí de lá, algumas semanas depois, um médico, ele comprou quase 600 cópias desse livro, e ele distribuiu no hospital de câncer de referência em Minas Gerais. E ele convidou, na época eu não pude ir porque eu estava pregando em algum lugar, mas os meus pais foram. E presta atenção nisso, cara, você consegue entender dos céus? Eu fico imaginando como Deus se alegra com isso. Os pais de alguém que escreveu um livro durante o leito de hospital agora estão compartilhando esperança para quem está naquele mesmo lugar onde o filho estava alguns dias atrás. Você sabe por que é diferente? Porque quando você está lendo algo de alguém que enfrentou as mesmas coisas que você consegue ter a firme convicção: se esse cara venceu, eu vou vencer também. Se esse cara passou por isso e Deus curou, eu creio que Deus vai me curar também. É por isso que a gente precisa testemunhar, porque o nosso testemunho edifica a fé daqueles que precisam viver os milagres que a gente já viveu. Tem alguém aqui que já viveu algum milagre? Você que está me ouvindo, você já viveu algum milagre? Você pode compartilhar nos comentários, começa a compartilhar, seja essa semana, seja esse mês, ou seja nos últimos anos. Começa a compartilhar: Jesus curou meu filho, Jesus ressuscitou o meu esposo, Jesus restaurou meu casamento, Jesus mudou a minha história, Jesus ele me tirou do vale de sombras e morte, Jesus ele mudou a história da minha empresa, Jesus ele trouxe esperança para minha casa. Começa a compartilhar. Você sabe por quê? Porque existe alguém nesse exato momento, ou daqui a 10 anos ouvindo essa mensagem, que ele precisa crer que há poder no nome de Jesus para gerar aquilo que em você Jesus já gerou. Ele vai olhar para você e ele vai crer que o Deus que fez essa história mudar no passado vai mudar a minha história hoje. Há poder no nome de Jesus para mudar histórias, há poder no nome de Jesus para libertar cativos, há poder no nome de Jesus, irmão, há poder no nome de Jesus. Eu quero, ao final dessa mensagem, orar e liberar palavras de vida sobre você. Você que tem algum tipo de enfermidade, você que tem enfrentado momentos de medo, de dúvida, de incerteza, nós cremos, você vai receber a paz que excede todo entendimento. Nós declaramos a paz que excede todo entendimento invadindo o teu coração. O louvor pode ir subindo para cá, pode vindo para cá, a gente está terminando, sabe? É algo que me marcou e eu quero finalizar falando sobre isso. O poder das cicatrizes. Eu já falei algumas vezes isso para a nossa igreja, mas talvez você está me ouvindo pela primeira vez. Não é uma doutrina, ok? Não faça isso em casa. É algo que eu entendi de fazer com Deus. É algo muito específico. E talvez, quem sabe, alguém até em algum momento me exorte dizendo: cara, eu não acho isso legal. Mas quando eu estava no meio daquela internação, eu lembro que um dia eu fiquei me olhando no espelho. E eu estava com aquele catéter na minha jugular. Eu falei: Deus, que loucura, eu não imaginei que eu estaria aqui. Se alguém me dissesse que eu estaria aqui 2 semanas atrás, eu não acreditaria. Mas eu estou aqui e a gente vai vencer isso junto. E eu queria te fazer um pedido: deixe alguma marca em mim, para que eu nunca me esqueça de onde você me tirou. Deixe uma marca desse momento, para que eu nunca esqueça de onde você me tirou. E pode parecer besteira, mas para mim era muito importante carregar uma marca, pelo menos, daquele momento. Você sabe por quê? Porque eu creio que às vezes a gente deixa de viver novos milagres, não é nem por falta de fé, mas é por falta de memória. Nos esquecemos do que Deus fez no passado e por isso duvidamos se Deus vai fazer de novo. E esse é o poder das cicatrizes. Sabe, as cicatrizes, elas ferem a nossa estética, mas elas apontam para o nosso milagre. Alguém que teve um acidente de carro, por mais que tenha uma cicatriz, talvez nem goste. Todas as vezes que você olhar para ela, você vai lembrar: em um dia em que eu quase morri, Deus me livrou da morte. Talvez você teve alguma marca, seja de uma internação, ou seja até algo que você viveu. Eu não sei qual é a sua marca, mas se você está de pé,
A verdade é que essa marca, ela vai sempre te lembrar, ei, aquilo que um dia quase te parou, não foi a última palavra sobre você. Você continua de pé, e esse é o sinal de que Deus tirou você quando tudo dizia que não. Deus livrou você. Quando todo diagnóstico médico diz que não, a gente crê, existe uma palavra sobre a nossa vida que continua dizendo sim. A palavra de Deus diz que sobre toda promessa que nós carregamos existe em Cristo o sim e o amém. O que Deus está dizendo é, filho, tudo aquilo que eu te prometi já se cumpriu nos céus. Então tudo que você precisa crer, tudo que você precisa fazer é crer e descansar até que aquilo se cumpra na tua história. Guarda isso no teu coração, irmão. Futuro para Deus não é futuro como é para os homens, porque futuro para os homens é um tempo que vai chegar. Futuro para Deus é um lugar onde Ele já está. Tudo que Deus liberou sobre você, declarou sobre você, não é algo que pode acontecer, é algo que no céu já aconteceu. É por isso que a fé significa antecipação, tratar as coisas que não são como se já fossem, ou seja, trazer para o meu hoje aquilo que Deus já preparou para o meu amanhã. Você está crendo? Você crê nisso? Aleluia. Você está entendendo o que eu quero compartilhar? Presta atenção nisso. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem, é antecipação de realidade. A fé é o crer no que a palavra de Deus diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A fé é declarar: Jesus, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para os lugares onde o Senhor vai me levar, eu não sei onde tudo isso vai dar, mas uma coisa eu sei: em cada nova estação que eu viver, o Senhor continua lá. Em cada tempestade que eu enfrentar, o Senhor continua no meu barco. Em cada momento difícil que eu enfrentar, o Senhor continua guardando a minha casa. Mal nenhum eu temerei, porque Tu estás comigo. Feche teus olhos em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pai, nós cremos, há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome para invadir casas agora. Há poder no Teu nome, Jesus, para tocar enfermos. Há poder no Teu nome, Jesus, para libertar cativos. Há poder no Teu nome, Jesus, para invadir, Pai, corações que têm medo. Nós oramos por profissionais da área de saúde, pessoas que têm deixado a sua família em casa e têm ido, Pai, literalmente enfrentar esse gigante de frente. Nós oramos, Jesus, a cobertura do Teu sangue sobre cada profissional, sobre cada herói, Pai, que tem se posicionado em tempos de crise. Pai, nós declaramos em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, invadindo cada provedor agora, Pai. Seja um pai de família, seja uma mãe solteira, seja um filho que garante o sustento de toda a sua casa. Pai, nós oramos, sejam empresários que têm centenas de funcionários debaixo da sua responsabilidade. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Traz escape sobre a Tua igreja, traz socorro sobre a Tua igreja, Jesus. Traz cura sobre a Tua igreja. Nós oramos e nós declaramos, Pai, unção fresca sendo derramada sobre nós. A Tua palavra diz que a unção despedaça todo jugo. Por isso não há cansaço, não há medo, não há crise, não há morte, não há choro, não há depressão, não há cadeias, não há grilhões, não há correntes, não há retaliação, não há nada capaz de resistir ao poder que há no Teu nome, Jesus. Não há nada capaz de resistir ao poder que há no Teu nome, Jesus. E nós declaramos vida. Se você que está aqui puder fazer isso junto comigo, se você puder levantar suas mãos e começar a declarar palavras, começar a declarar com autoridade, não tem a ver com o tom da tua voz, mas tem a ver com o teu posicionamento em fé. Não tem a ver com animar aquele que ouve, mas tem a ver com declarar sobre aquele que nem consegue ouvir. Ei, por mais que você não consiga ouvir, as palavras tocam o sobrenatural e liberam cura sobre você agora. Nós declaramos famílias que têm ouvido essa mensagem, talvez uma única pessoa na sua família, e você representa toda a tua casa. Talvez você é o único que crê, mas nós declaramos: Jesus, aonde a sua voz ainda não chegou, aonde a palavra ainda não invadiu, nós cremos há poder no nome de Jesus para tocar agora, libertar agora, ressuscitar agora, mudar histórias agora, envergonhar os médicos agora, todo diagnóstico médico contrário sendo envergonhado, a medicina e toda a lógica sendo contrariada. Nós declaramos: há poder no Teu nome, Jesus. Se você crê nisso, declare comigo, diga: eu creio que há poder no Teu nome, Jesus, para libertar, para curar, para mudar histórias. Diga: eu creio que há poder no Teu nome, Jesus, para colocar toda uma geração de pé. Diga: eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu creio que há poder no nome de Jesus para curar agora. Seja curado agora, seja liberado agora,